Revista 53 e agora nós vamos falar de literatura com a escritora Janaína, que escreveu Memórias do Renner. Fica ligado. Janaína Azevedo Lopes, você é escritora, falou sobre a história do antigo frigorífico Renner, que estava aqui, bem onde a gente está, né? Exatamente. Me conta um pouco como surgiu esse projeto. Bom, esse livro ele reúne reportagens que eu fiz no jornal IBA em 2014, para a gente resgatar um pouco do que foi o frigorífico, qual era a importância que o frigorífico teve, em função da decisão pela demolição do frigorífico. Mais ou menos ali no meio de 2014, a Justiça determinou a demolição das ruínas, do que restou do frigorífico. E para contar essa história, a gente começou a conversar com as pessoas, porque essa era a única forma que a gente tinha de ir atrás da história do frigorífico. Não ficou nada de documento, não ficou nada registrado da história do frigorífico mesmo. O que a gente tinha eram as pessoas, os relatos de quem viveu o frigorífico de alguma forma. E isso é muito valioso, né? A memória das pessoas é muito valiosa e é incrível, assim, o que as pessoas abriram para mim, porque daí eu comecei a conversar com cada uma delas, assim, eu achava uma, daí ia lá, conversava, daí a pessoa me dizia, fala com fulano, e assim, eu fui indo, e a gente foi vendo que o frigorífico era muito mais do que uma empresa. Claro, era uma empresa importantíssima, foi fundamental para o desenvolvimento da cidade, da região, teve esse caráter, com certeza, mas também era o que reunia as pessoas. Numa época muito muito antigamente da cidade, em que a cidade era diferente, né? Não tinha tantas opções assim de trabalho e de conhecer pessoas, era uma cidade menor, então tudo convergia para o trabalho da pessoa, para o local onde a pessoa trabalhava. E ali muitas pessoas se conheceram, casaram, formaram amizades assim, que perduram até hoje. Tem histórias tristes também, tem pessoas que morreram durante o trabalho em si, porque era trabalho de frigorífico, né? Era um trabalho pesado e por algumas vezes, na época, ainda tinha uma questão de segurança, enfim. O pessoal que está em casa assistindo agora a reportagem está vendo algumas imagens que a gente fez na época de como é que estava o prédio abandonado e também da demolição, né? Porque a gente está falando aqui, de repente eles não têm a noção, mas era um prédio gigante, tinha o quê? 5 andares? Foram 5 pavimentos. A história do frigorífico começou era um prédio de um pavimento só, porque antes de ser frigorífico era uma refinaria de banha. E daí, com o tempo, assim, umas décadas depois, começaram a crescer o prédio. E era uma coisa monumental mesmo, para os padrões de Montenegro. Não tinha, a gente fez umas pesquisas, não tinha nenhum outro prédio tão alto na história de Montenegro naquela época, assim, anos 60, 70... então era uma coisa descomunal mesmo. Tinha uma rampa gigante por onde subiam as vacas para elas serem abatidas, né? Os animais, assim, meio frigorífico, né? Mas assim, isso também consta no livro, né? Tem toda a história de como era feito o abate. Não eram apenas os bovinos, também eles executavam suínos. Mas, por outro lado, era uma grande indústria de alimento, né? E é uma coisa que todo mundo come. Claro. E levou, assim, o nome de Montenegro, o trabalho do montenegrino para fora do estado, fora do país e para o mundo inteiro, sabe? Então, é uma coisa que é muito importante mesmo. No
meio dessa história toda, você descobriu também que as mulheres exerceram um grande papel aí, né? Sim, isso foi sensacional. Uma das senhoras com quem eu falei, que é uma senhora chamada Jenny Albrecht, quando eu falei com ela, ela tinha seus 90 e poucos anos. E daí eu estava conversando com ela, ela foi secretária, alguma coisa de administrativo no frigorífico. E ela me falou que naquela época não tinha opção de trabalho para mulheres que não quisessem, assim, ou não quer ser professora, não quer ser dona de casa, trabalhar alguma coisa relacionada ali, sei lá, a empresa do teu marido. Quem não queria seguir isso tinha a opção de vir para o Renner, porque Renner, como era uma empresa muito grande, eles precisavam de mão de obra, né, independente de ser homem e de ser mulher. E eles acabaram absorvendo essa mão de obra feminina que não tinha outra opção na cidade. E também teve a figura da dona Aracy Renner, que ela era esposa do seu Júlio Renner, que foi um dos diretores. E ela era uma figura muito querida, ela ajudava na administração do Renner, embora não tivesse um cargo específico como era o do marido. Mas ela era uma pessoa de quem todo mundo fala muito bem, de quem todo mundo lembra, que era uma mulher importante, que era uma mulher poderosa, uma mulher inteligente. Então, eu acho que a história do frigorífico também vai remetendo, em alguns pontos, o papel da mulher na sociedade de Montenegro. Você é uma dessas mulheres que fizeram parte, né? Aqui já está a história. De onde surgiu a ideia de fazer um livro? Você sempre quis escrever, assim, ser escritora? Então, não me considerava escritora, mas agora, depois do lançamento do livro, aos poucos, assim, vai caindo a ficha. E eu sou jornalista, formada, acho que com 6 anos eu sou formada. Sempre trabalhei em jornal, sempre escrevi. E com esse trabalho, eu percebi, assim, a importância de olhar para uma história e tirar o máximo que tu consegue dela. Eu não acho que eu tenha tirado o máximo da história do Renner, mas eu fiz o início, sabe? Ainda pode ser muito aprofundado, ainda tem muita gente para falar sobre o Renner. Muito assunto para falar sobre o Renner também. Mas foi isso que me deu esse sentido, assim, de que construir uma história, conversar com as pessoas, ir atrás, pesquisar muito. Teve muita pesquisa para fazer esse livro, embora poucos registros. Isso sim pode criar um trabalho que é importante, que faz diferença na vida das pessoas, que traz de volta uma memória que as pessoas amam, que as pessoas têm carinho. Adorei, muito obrigado. Obrigada! Espero que tu goste do livro. Sim. E quem quiser ler o livro pode encontrar ele no Jornal IBA.